Olá, sexto ano, tudo bem? Pessoal, então vamos continuar o que nós começamos semana passada, que é o capítulo 2, o corpo em movimento. Vou falar do sistema músculo-esquelético. Vamos começar na página 283 até a página 290, será a parte 1. Mas aquelas que vocês já viram comigo na semana passada, eu vou só dar uma revisada, porque existem pelo menos 2, 3 pontos muito importantes que vocês ainda não viram, então eu tenho que explicar de uma forma detalhada. E eu não quero que o vídeo fique muito longo para que vocês não se cansem. Então, eu vou tentar fazer da melhor maneira possível. Mas, na quarta-feira nós vamos ter aula e na quinta também, daí a gente tira todas as dúvidas e eu explico certinho aquilo que vocês não compreenderam, tá bom? Então, vamos lá. Relembrando, o sistema musculoesquelético. Ele é formado pela associação de dois grandes sistemas, que é o sistema esquelético e o muscular. E através desses sistemas é que nós conseguimos realizar os diversos movimentos, como no caso dessa bailarina. Só consegue realizar todos esses movimentos porque esses dois sistemas vão atuar juntos, promovendo essa diversidade de movimentos realizados no nosso corpo, incluindo a locomoção. Ele fala aqui que o sistema musculoesquelético ele também está presente na maioria dos vertebrados, que são os animais que possuem a coluna vertebral. O sistema esquelético ele é formado por muitos tipos de tecidos e entre eles tem o conjuntivo e o nervoso que vocês já estudaram no capítulo anterior. Os ossos, eles fazem parte desse sistema, o próprio nome já diz, sistema esquelético, e os ossos eles são resistentes e eles vão se unir uns aos outros através das articulações, que nós vamos falar daqui a pouco sobre elas. E o conjunto de ossos dos vertebrados vai formar o esqueleto, que vão atuar na sustentação e movimentação do corpo. Então, nós vamos ver algumas funções do sistema esquelético, mas duas muito importantes seria atuar nessa sustentação e também na movimentação do corpo. Funções: vão armazenar os sais minerais, produzir células sanguíneas, proteger os órgãos internos, como os pulmões e o coração, e também vão proteger ali os órgãos que formam o sistema nervoso central, toda a parte do encéfalo, cérebro, cerebelo e o tronco encefálico. Vocês vão estudar no capítulo 3. E existem duas regiões do esqueleto. Existe ali a região do esqueleto axial e do apendicular. O axial, ela é toda essa parte aqui em azul, que vai ser formado pelos ossos do crânio, da caixa torácica, coluna vertebral. E o esqueleto apendicular seria esses dos membros superiores e os membros inferiores, braços e pernas. E também aqui vai ter a cintura pélvica, né? Então vamos lá, o esqueleto axial, algumas características. Funções extremamente importantes: proteger o encéfalo, a medula e também os órgãos da caixa torácica. A cabeça dos vertebrados possui duas partes, tem o crânio e a face, e podem ter algumas variações no formato de acordo com o modo de vida ou o tipo de alimentação, como um exemplo. Vocês viram no livro, tem um exemplo dos ossos ali da face de um coelho e de um urso. A alimentação é diferente, então também vão existir diferenças ali na parte do crânio. E os ossos do crânio, eles possuem a articulação móvel. Na verdade, do crânio, a única articulação móvel é da mandíbula. Vai permitir essa parte da mastigação, porque todo o restante será imóvel, não vai ter nenhuma movimentação na parte do crânio, com exceção mandíbula. E com essa constituição, o crânio vai garantir o bom desempenho na proteção dos órgãos do sistema nervoso. A coluna vertebral tem duas funções muito importantes: funcionar como um eixo de sustentação e também vai proteger a medula, que se encontra dentro do canal raquidiano, que é o canal vertebral. A coluna ela é formada por um conjunto de ossos vertebrais, entre os quais estão os discos invertebrais, que são formados por cartilagem fibrosa. E esse tipo de cartilagem apresenta muita quantidade de fibras de colágeno, que vão suportar essa pressão. E a coluna ela é dividida em 5 regiões. Então vai ter a região cervical, essa aqui próxima do pescoço, região torácica, a maior parte, a região lombar, vai ter a região sacral, aqui, e também do cóccix. A caixa torácica vai proteger os órgãos vitais, o coração e os pulmões, e vai ser formada pelo osso externo e por 12 pares de costela, que vão se prender às vértebras da região torácica. Então, aqui tem as regiões
que ele acabou de citar a coluna. Então, tem a cervical, a torácica, a lombar, sacro e do cóccix. E como que está, então, a organização do esqueleto apendicular? Ele é formado pelos ossos que vão constituir os membros superiores dos braços e inferiores das pernas. E eles vão estar ligados ao esqueleto pela cintura escapular e também a pélvica. Nos seres humanos, a cintura escapular é essa formada pela escápula, essa aqui, e pela clavícula, que eu falei que é essa aqui, fica nessa região aqui, ó, clavícula, ok? Clavícula e a escápula lá atrás. Essa é o que nós chamamos de cintura escapular, que vão se conectar aos ossos do membro superior, formado pelo braço, que é o húmero, e depois nós temos o antebraço, que é pelo rádio e pela ulna. E sem falar que vai ter a parte da mão. Quais são os ossos da mão? Temos o carpo, essa região aqui do pulso, metacarpo e as falanges, que é em relação aos dedos, ok? Falanges. Por isso que tem um anel de falange, que é do dedo. E a cintura pélvica vai fornecer o apoio para a parte superior do corpo e ela é constituída pelos ossos do quadril, que é a cintura pélvica é essa região aqui. Os ossos do quadril, que é a fusão do ilho, do isquio e da pubis, que eu vou mostrar na próxima imagem. Também vamos ter o sacro e o cóccix, que fazem parte da cintura pélvica também. Então, aqui os ossos da cintura pélvica. Os ossos ilíacos, né, aqui do quadril, também chamado da bacia. Então, nós temos o sacro e o cóccix. Ok, ali até o que eu acabei de falar, vocês já haviam visto, eu já havia comentado com vocês, eu já havia explicado nas aulas da semana passada. Agora é um conteúdo novo, então peço que vocês prestem bastante atenção. Formação dos ossos. Eu acredito que alguém aí já tenha quebrado um braço, uma perna. E se sim, durante o período de recuperação, ele deve ter sido imobilizado por uma tala, até para a restauração correta do osso. A imobilização ela é importante por quê? Para reparar e remodelar essa estrutura. Porque os ossos eles são constituídos por um tecido que vai conferir dureza e rigidez. O tecido ósseo ele é formado em grande parte de matéria orgânica, como fibras de colágeno e células ósseas, que vão conferir uma resistência. E células mineralizadas, como fosfato tricálcico, carbonato de cálcio, que vão conferir essa rigidez. Por isso fala, nosso osso é duro, por conta dessa substância mineralizada. Então, os sais de cálcio, que vão conferir essa dureza ao osso, e os compostos orgânicos, como a proteína osseína, vão dar uma certa maleabilidade. Então, dessa forma, quando o corpo vai receber um golpe forte ou sofre uma queda, o osso suporta o impacto sem se quebrar. Claro, em certas condições. Mas a princípio é isso, ele, mesmo que você caia ou você bate, ele continua ali, ele não quebrou. Ele vai quebrar em certas circunstâncias especiais. Talvez que não esteja com tanta substância mineralizada, não esteja com uma quantidade ideal de cálcio. Ó, a questão da idade também, que eu já havia falado com vocês, da osteoporose. E continuando aqui, os ossos eles são órgãos vivos, porque diversos tecidos são necessários para sua manutenção. Como exemplos de tecidos, tem o cartilaginoso, vai ter o epitelial, o adiposo, que é a relação da gordura, vai ter o linfático, o nervoso e o sanguíneo. As células que fazem a produção do osso são os osteoblastos. Eles que vão produzir, vão sintetizar a parte orgânica da matriz, que é o colágeno, e vão ajudar na incorporação de sais de cálcio. Então, nós temos aqui o osteoblasto, ele é formador do tecido ósseo, extremamente importante. E com o passar do tempo, esses osteoblastos, eles vão ficar numa posição central do osso, separados ali pela matriz e vão se transformar em osteócitos. Os osteócitos, eles são essa célula derivada do osteoblasto e a função deles é a manutenção dessa estrutura óssea. Manter adequado, manter funcionando corretamente, tendo a dureza, a rigidez necessária. E nos ossos nós também vamos encontrar uma outra célula, que é essa grandona aqui, que são os osteoclastos. Elas são células móveis, são grandes e responsáveis pela remodelação óssea, devido à sua capacidade de reabsorção de tecido ósseo, tá? E a formação dos ossos, ela vai iniciar quando? Lá no embrião,
partir do segundo mês de gestação. E só vai terminar na fase adulta, ou seja, vocês ainda estão em formação do tecido ósseo. Não terminou, não finalizou. E no embrião, o esqueleto ele é formado por cartilagem. E com o tempo, essa matriz ela vai sendo calcificada, ou seja, com o tempo vai acontecendo todo esse processo. Formação dos osteoblastos, osteócito e osteoclastos. E agora ele falou de matriz e tudo mais, eu vou mostrar em um outro slide, para ficar mais claro para vocês. Aqui ele vai falar das estruturas e variações dos ossos. Os ossos, olha aqui na imagem, eles são revestidos externamente, ou seja, do lado de fora, por uma membrana fina de tecido conjuntivo que é chamado de periósteo. É uma membrana que vai revestir o osso. E esse tecido vai envolver o osso compacto, que é formado por sais de cálcio, fósforo e também colágeno. E internamente vai encontrar a matriz óssea. Essa parte de dentro aqui, nós encontramos a matriz óssea. Nos ossos longos, como é o caso aqui, que é do exemplo, fêmur e costelas, a região distal da matriz vai formar a medula óssea vermelha. Quando ele fala região distal, é essa região aqui, ó, próxima aqui às epífises, que agora vai falar que seria a cabeça do osso. Vocês já ouviram essa expressão, não é correta, mas são essas extremidades dos ossos, aí que tem a produção da medula óssea vermelha. E a região mediana, ou seja, a região central, vai formar a medula óssea amarela, que vai armazenar gordura, que é o tutano. Tem o tutano de boi também, que geralmente o pessoal faz um doce, que eu vou me lembrar o nome. Até o final da aula, acho que eu vou conseguir lembrar, eu falo para vocês. Mocotó, geleia de mocotó. Não sei se vocês já ouviram falar, já experimentaram, é bem gostoso. E é feito da gordura, do osso do boi. Então é o tutano, tá? Gordura. Os ossos apresentam diferentes formas e tamanhos, e eles podem ser classificados em ossos curtos, chatos e longos. Nos ossos longos existem essas duas regiões básicas, que é a epífise e a diáfise. A epífise seriam essas regiões das extremidades, as cabeças. Que não é correto falar, mas só para entender. E a diáfise é essa parte central, ok? Epífise e diáfise apenas nos ossos longos. E aqui continuando, os ossos longos, é um exemplo fêmur, ou húmero também, os ossos curtos da mão. Esses aqui falaram ossos planos, mas são chamados também de ossos chatos, como essa região aqui, perto da clavícula. Essa aqui é a escápula, ok? Então, a escápula é um exemplo de ossos chatos. E existem também os ossos irregulares, como das vértebras. Os ossos e as articulações. Os nossos movimentos eles só são possíveis porque o esqueleto está dividido em várias partes e cada osso ele está unido a outros ossos pelas articulações. As articulações elas são estruturas que vão fazer esse ponto de contato entre dois ou mais ossos. Ou seja, para conseguir movimentar esse osso aqui no meu braço, é porque existe aqui no cotovelo uma articulação. Caso contrário, eu não ia conseguir fazer movimentos aqui no meu braço, ok? E existem três tipos de articulações. Existem as articulações móveis, as semimóveis e as imóveis. Aqui nos ossos do crânio é uma articulação imóvel, porque não existe movimentação nessas suturas aqui, nessas linhas, nós chamamos de suturas. Então, é uma articulação imóvel. Nos ossos do quadril, é uma articulação semimóvel, que existe uma movimentação, mas ela é limitada. Agora, do joelho, cotovelo, movimentação braço, perna, aí já é uma articulação móvel. As articulações móveis são as que permitem amplos movimentos, como a dos quadris, joelho, cotovelo, ombro e também dos dedos. Temos articulações aqui. As extremidades dos ossos que se articulam, elas são recobertas por uma cápsula cartilaginosa que incluem bolsas de um líquido lubrificante. E esse conjunto, ele é envolto pela cápsula articular e ele vai ser lubrificado pelo líquido sinovial, que é envolvido pela cápsula sinovial. Portanto, essas articulações móveis, como a do joelho, em especial do joelho, é muito complexo porque tem ligamentos, tendões e cartilagens organizados de forma a permitir movimentos variados. E além desses, existe um pequeno osso localizado bem na frente da articulação do joelho, que é chamado de patela. Essa região aqui, ó. Patela, bem aqui.
É que essa imagem não está muito boa para vocês verem. Que vai proteger a articulação do joelho. Mas aqui, retomando uma parte muito importante, de uma forma bem resumida, para ficar claro para vocês, as articulações móveis só vão conseguir essa movimentação com amplos movimentos por conta do líquido sinovial. Então, eu consigo aqui no cotovelo essa movimentação porque não vai ter esse choque, não vai ter esse atrito, não vou ter dor ao me movimentar, ao andar, porque eu tenho esse líquido sinovial. Ele vai funcionar como um ponto para amortecer os impactos. É isso que vai funcionar o líquido sinovial. Ele vai permitir essa movimentação, sem dor, sem trauma, sem choque. Agora, as articulações semimóveis e as imóveis. Nas semimóveis, os movimentos são pequenos, como os que ocorrem entre duas vértebras, ou então entre os ossos que formam o quadril. Já as imóveis não permitem movimento, como é o caso da união dos ossos do crânio. E o único osso móvel da cabeça é a mandíbula, que eu falei lá no início da aula, que vai possuir uma articulação móvel. Então, aqui nesse esquema, apareceu aqui das articulações com o nome sinovial. Por quê? São as articulações móveis, que só vão permitir esse leque de movimentos por conta da presença do líquido sinovial, que vai ajudar nessa movimentação. Tá? Tecido cartilaginoso, já para a gente finalizar. Vocês sabem do que é formada essa estrutura mole que tem na orelha, tem aqui também no nariz? Elas são formadas pelo tecido cartilaginoso, que é uma forma especializada de tecido conjuntivo, só que é de uma consistência mais rígida e também relacionado com o tecido ósseo. Como vocês viram, esse tecido ele vai desempenhar as funções de revestir as superfícies articulares, vão absorver os choques e também vai facilitar o deslizamento dos ossos na articulação. Além disso, também vai servir como suporte para os tecidos moles e é essencial para a formação e também crescimento do osso longo na vida intrauterina e até mesmo depois do nascimento. E esse tecido, ele é formado por células que são chamadas de condrócitos, que são esses pontinhos vermelhos aqui. Isso aqui da parte do microscópio eletrônico. Então, esses pontinhos vermelhos, chamados de condrócito. Isso aqui nós estamos analisando um tecido cartilaginoso, esse que tem na orelha. E também abundante material extracelular que vai constituir a matriz. A matriz seriam esses espaços onde nós não encontramos os condrócitos. Então, aqui, a matriz cartilaginosa. É o meio onde estão inseridos os condrócitos, que são essas células. E as cavidades da matriz, ocupada pelo condrócito, são chamadas de lacunas. Ou seja, esses espaços aqui meio que em branco, onde estão os condrócitos, nós chamamos de lacunas, tá? Esse tecido, ele não apresenta vasos sanguíneos, não tem vasos linfáticos e nem nervos. E de acordo com os seus constituintes, que ele é formado, o tecido cartilaginoso pode ser dividido em três. Existe cartilagem hialina, que é o molde para a formação dos ossos, traqueias e articulação, ele se organiza dessa forma. Existe a cartilagem elástica, orelha externa, interna, epiglote, laringe, e também da cartilagem fibrosa, também chamada de fibrocartilagem. Aí, em relação aos discos intervertebrais, a sínfise púbica, os tendões e os ligamentos. Eles são formados a partir desse tipo de cartilagem fibrosa. Ok, pessoal? Então, nós acabamos aqui a aula. Não fiquem preocupados, eu sei que são muitos nomes, mas nós vamos tirar todas as dúvidas nas nossas aulas de quarta e de quinta. Façam os exercícios, anotem as dúvidas, que depois a gente conversa certinho, tá bom? Deixa eu voltar aqui. Beleza, pessoal? E eu tô apertando o negócio errado, né, professor? Já tá voltando aqui. Mas então é isso aí, pessoal. Vou encerrar aqui. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.